Olá, eu sou a Carol Mutaf, sou psicóloga, fundadora da Entre Si, e hoje a gente vai falar do 8º capítulo desse livro, que são os sapatinhos vermelhos das mulheres que correm com os lobos. Eu tô aqui toda sorridente, mas esse clima vai acabar já já, porque o conto de hoje beira a história de terror. Vamos lá. É a história de uma menina órfã que é muito pobre e ela vive no meio da floresta, conseguindo seus alimentos, lutando para sua sobrevivência. E ela consegue, por meio dos seus próprios talentos, juntar tecidos, restos, retalhos aqui e acolá e costurar para ela um par de sapatinhos vermelhos. E ela fica muito feliz com esse par de sapatinhos vermelhos. Um dia ela tá lá, seguindo a vida normal dela, quando aparece uma carruagem dourada. De dentro dela sai uma senhora idosa, uma velha rica, e diz que vai cuidar dessa garota. Ela aceita os cuidados, órfã no mundo, uma vida difícil, tendo que cada dia matar um leão para sobreviver, aceita morar com essa senhora. Só que quando ela chega na casa, existem muitas regras que vão cortando essa menina. Para início de conversa, essa senhora pega os sapatinhos que ela fez à mão e que ela gostava tanto daqueles sapatinhos vermelhos e queima junto com as roupas dela. A menina então vai ter bons costumes, boas maneiras, mas ela não pode se manifestar. Ela não pode brincar, ela tem que ficar quieta o tempo inteiro, ela só pode falar se ela for solicitada. Enfim, vai seguindo a vida dessa menina e ela vai tentando se adaptar como pode à nova regra da casa e aos bons costumes da casa. Porém, o tempo vai passando e ela vai ser crismada. Para a festa da crisma, detalhe, quando a senhora queima os sapatinhos vermelhos que ela fez à mão, dá os sapatos pretos para a menina. E por mais que eles fossem novos, que eles fossem bonitos, não tinha a mesma graça dos sapatos vermelhos que ela mesma tinha feito. Enfim, voltamos à crisma. No dia da crisma, a senhora fala que vai comprar sapatos novos para ela. Ela vai até o sapateiro e na prateleira tem um par de sapatos vermelhos que brilha como se fosse uma maçã, que é uma coisa de outro mundo. Aquele sapato é muito bonito. Aquele sapato chama muito atenção. E aí ela pega, veste o sapatinho vermelho, a senhora, que é meio idosa, meio cega, passa despercebido, não enxerga, e ela vai para a crisma. Chegando na igreja, ela tá tão feliz com esse sapato reluzente que ela tem, brilhante, bonito, um escarlate assim, lindo, que ela nem presta atenção na homilia, no que o padre está falando. E todo mundo na igreja fica de olho naquele sapato escandaloso, chama a atenção dela, recrimina. Aí a senhora percebe que ela tá com o sapato, chama a atenção da menina e pá, põe esses sapatos no alto de uma prateleira. Você vai voltar a usar os sapatos pretos. Ela fica tristinha, tenta se adaptar, tenta usar, mas ela tá de olho no sapato vermelho. Ela quer aquele, reluzente, maravilhoso. E aí ela vai, coloca esses sapatos de novo, escondido dessa senhora, e começa a usar eles sem que ela perceba, consegue escapar da senhora, volta ao sapateiro, e o sapateiro, notando que ela tá com esse sapato, chama ela de canto, dá uma piscadinha para ela, dá uma tamborilada na parte de baixo, na sola do sapato, e fala que esse sapato vai fazer ela dançar. Ele joga um feitiço nessa sola desse sapato. E o que acontece? Os sapatos começam a dançar, independente da menina. E no começo ela fica muito feliz porque é muito legal. Agora, além de ter os sapatos mais maravilhosos da Terra, eles ainda são dançantes. Só que aí ela vai dançando, vai ficando cansada, vai dançando, vai ficando cansada. Ela tenta botar o pé para a direita, o sapato manda ela para a esquerda, ela tenta ir para frente, o sapato dança para trás. O sapato começa a dançar contra a vontade dela. E não há nada que ela faça que ela consiga parar de dançar. Simplesmente os sapatos estão dançando por ela.
Ela vai até a igreja e tenta encontrar um guardião. E o guardião ainda amaldiçoa ela. Diz que ela não vai conseguir entrar na igreja e que ela vai dançar em todas as casas da aldeia. Em cada casa que ela passar, ela vai bater pelo menos 3 vezes. As pessoas vão olhar pela janela, vão perceber que é ela. Com medo de serem amaldiçoados, não vão atendê-la. E esse vai ser o fim dela. Ela vai dançar até que ela desfinhe. E antes que ela conseguisse falar mais alguma coisa com esse guardião, os sapatos saem dançando floresta acima, floresta abaixo. E ela, exausta, nada que ela fizesse ela conseguia. Ela tentava tirar os sapatos e não conseguia, tentava desamarrar e nada. Até que ela, desesperada, vai à porta de um carrasco de uma pessoa responsável pelas mortes na aldeia. Ele, com um machado, consegue tirar as fivelas do sapatinho vermelho. Mas ele tira as fivelas e ainda assim o sapatinho está acoplado no pé dela. Continua dançando. Ela então, no ato maior de desespero dela, ela pede ao carrasco que então ampute seus pés. E assim ele faz. Corta os pés da menina, os pés vão saindo floresta dentro com os sapatinhos vermelhos e a menina, então amputada, vai definhando e assim segue sua vida tristemente. E assim que termina o conto do sapatinho vermelho. Como eu falei, parece uma história de terror. Parece que a história do Barba Azul é fichinha perto dos sapatinhos vermelhos. Então vamos lá, uma coisa que a doutora Clarissa fala no livro, né? O que os contos, as mitologias, eles têm de tão brutal nos contos dele? Por que não termina feliz igual a Disney faz, né? Que coloca aqueles finais legais para a família inteira ficar feliz e se divertir. Os contos, eles têm o intuito de ensinar alguma lição, alguma moral, com a mesma intensidade que alguns comerciais fazem. Aqui no Brasil nem tanto. Por exemplo, em países europeus, alguns lugares fora do Brasil, quando você vai falar para não beber e dirigir, geralmente eles mostram a bebida e um carro ensanguentado. Aqui no Brasil não, a gente tem a foto do carro todo amassado, destruído, mas não tem o sangue. As nossas propagandas, elas são um pouquinho mais suaves nesse sentido, mas o intuito desses contos é ser brutal nesse sentido, para mostrar o que vai acontecer se você seguir por determinado caminho. É para te chocar, é para te dar mesmo uma impressão daquilo que daquilo que ele quer te divertir. Então vamos começar agora analisando o conto trecho a trecho. Vamos começar falando então dos sapatinhos feitos à mão. Qual que é o símbolo desses sapatinhos? Essa menina, ela foi juntando os retalhos dos tecidos vermelhos por conta própria. Ela costurou, ela desenhou, ela fez. Podia ser grosseiro? Podia ser o trabalho feito por uma menina, não por uma artesã, por uma profissional? Ok, podia ser. Mas foi uma obra dela, foi resultado de um esforço, de uma vontade, de uma criatividade dessa menina. E ela ficou muito feliz. Independente de ser um sapato perfeito ou não, ela olhava aquele sapato e aquilo era a criatividade dela. Esses sapatos simbolizam a vida criativa das pessoas, mais especificamente das mulheres por conta desse livro, né? Que é uma ode à mulher selvagem. Então ele representa a nossa vida criativa. Só que essa menina, ela entra numa armadilha. Ela entra nessa carruagem dourada que tem essa senhora. De repente você pode pensar, poxa, mas ela era uma órfã. E aí aparece uma pessoa oferecendo cuidados para ela, se a menina vai recusar? Ela é só uma criança que não tem pai e mãe. Entre pegar frutos na floresta e entre ter uma casa que vai prover segurança e alimentos para ela, você acha mesmo que ela deveria ficar na floresta? Vamos com calma. Para quem viu o capítulo da Vassalisa, existe uma grande diferença entre essa senhora que oferece moradia para ela e a Baba Yaga. A Baba Yaga, esdrúxula do jeito que ela era, feia, com tudo que a gente já comentou no capítulo 3 da Vassalisa, a Baba Yaga era uma mãe,
era uma mestra, ela era sabedoria. Essa senhora não. Essa senhora ela é rígida, ela é engessada, ela não permite que essa menina se manifeste no mundo. Ela não pode brincar, ela não pode desenhar, ela não pode fazer nada, ela não pode sequer falar. Ela tem que ficar sentada, sem fazer nada, o dia inteiro, e só pode abrir a boca se ela for consultada, solicitada. Do contrário, fique quieta. Então essa menina, ela tinha que ficar boazinha demais, quietinha demais, recatada demais. A gente não está falando de uma questão de bons costumes, de educação. A gente está falando de um exagero, de um enrijecimento dessa menina. Então, no caso, essa senhora, ela representa uma armadilha. Para essa criatividade, para essa independência, o livre-arbítrio dessa criança. A doutora Clarissa faz um parênteses, ela faz um comparativo dessa carruagem dourada que para ajudar essa menina com uma gaiola. É confortável, é seguro, você consegue tatear as paredes, você sabe o espaço que você tem para você voar ou para você existir e você pode até se acostumar com essa gaiola. Só que a gente está falando aqui, nesse conto, especificamente da mulher braba. Quem que é a mulher braba? É a mulher que era livre, que era criativa, que era dona de si. Aí ela foi colocada em cativeiro, podada, tão podada, que ela perde os seus instintos, ela perde a habilidade que ela estava desenvolvendo, as capacidades que ela tem de se livrar de algum mal. Ela pode ter caído por inocência na armadilha da carruagem, mas ela tinha várias outras ferramentas e vários outros mecanismos. E depois essa menina, ela se livra de novo, mas a gente ainda vai chegar nesse ponto da história. O que você pode pegar como um exemplo da mulher braba? Quem assistiu Rio, lembra do Blue? Ele era uma ararinha azul brasileira que foi traficada. Aí o Blue, ele é domesticado, ele vive numa casa. E depois, acho que é no Rio 2, faz tempo que eu assisti os filmes, eu não lembro. Ele volta para o Brasil já com a esposa dele, aí ele vai viver na floresta. E a floresta é ameaçadora, é enorme, assim, ele não consegue a priori se adaptar à floresta. Então, guarda essa imagem do Blue, do filme Rio na cabeça, que lá na frente eu vou retomar ela. Vamos falar mais um pouquinho dessa senhora. Ela representa o status quo, ela representa a sociedade, ela representa um enrijecimento social, o meio. Então, essa menina, quando ela vai para essa casa em que ela não pode falar, ela não pode manifestar o seu modo de ser criativo no mundo, ela pode ser lida no Ocidente dessa maneira, mas para cada cultura, essa senhora ela vai representar de uma outra maneira. Vamos pensar, por exemplo, no sistema talibã, em que as mulheres não podem nem expor o seu rosto, que elas têm que ficar cobertas dos pés à cabeça. A representação que essa senhora tem. Ou então, se a gente pensar dentro do Ocidente mesmo, mas ao longo do tempo. Antigamente, uma mulher não podia nem sequer mostrar os tornozelos. Calça, que coisa abominável. Quem era uma mulher que usava uma calça? Dirigir, votar. É claro que a gente pode levar essa discussão só para os aspectos femininos, mas a gente pode ampliar essa discussão para a sociedade, para os costumes de um modo muito maior. Já foi terrível e amaldiçoado ser canhoto. Né? Você tinha que assim aprender a escrever com a mão direita. E isso nem tem muito tempo. Eu tenho uma grande amiga que, assim, ela é ambidestra. Depois de alguns anos, ela assumiu escrever com a esquerda, mas pequenininha, a mãe batia na mão dela para ela não escrever com a canhota. E nós temos a mesma idade, eu tenho 34 anos, então, assim, não faz tanto tempo assim. E se a gente pensar em tudo que a sociedade vai podando, cortando, o que é feio, o que é bonito, o que é certo, o que é errado. Nossa, essa senhora dona da carruagem, que chama essa menina, ela pode ter milhares de rostos, milhares de caras.
Mas o que eu quero trazer aqui é isso, o que ela representa. Ela representa uma sociedade, um status quo, uma maneira de ser e de se comportar. E não se atreva a ser diferente. Agora vamos falar da segunda armadilha que acontece com essa menina. Quando os sapatinhos feitos à mão por ela são queimados, o tesouro dessa menina é queimado. E aí isso parece bobo, né? Tipo, é só um sapatinho que ela construiu e poderia ter sido outro muito melhor, mas isso é muito significativo. Lembrando que os sapatinhos feitos à mão é o símbolo da vida criativa dessa mulher, para quem já assistiu os outros vídeos, vai entender que assim é o símbolo da própria mulher selvagem, do próprio modo dela ser no mundo. Quando eles são queimados, alguma coisa de muito preciosa é perdida. E aí essa menina, ela entra numa tristeza, ela vai entrando num ostracismo, até porque ela é podada, ela não pode seguir a vida que ela seguia antes. E ela vai ficando desesperada para ter essa alegria de volta. Essa menina, quando ela vê aqueles sapatos reluzentes, os novos que estão lá no sapateiro, é como se ela quisesse, de alguma maneira, retomar aquela alegria que ela sentiu quando ela construiu o próprio sapato. Quando ela foi capaz de vestir no pé, olhar e falar: eu que fiz, essa é minha obra, isso é produto do meu talento, da minha capacidade, do que eu posso ser no mundo. E alguém vai lá, pega isso e pá! Joga esses sapatinhos na fogueira e destrói a vida criativa dela como se fosse insignificante, como se fosse uma bela porcaria. Quando eu estava lendo esse trechinho, eu lembrei do Angel, um personagem da Casa de Papel, que ele é um personagem secundário, para não dizer quase que terciário, poucas pessoas prestam atenção nele. É aquele policial gordinho que é especialista em armas. Quem não assistiu a Casa de Papel, vai rolar um spoiler aqui, mas ele não compromete a história. O Angel, ele é apaixonado pela Raquel, ele não tem um casamento feliz, ele vive à sombra dessa mulher, ele quer ser visto, ele quer ser notado, ele é especialista em armas, ele é bom no assunto que ele faz e ainda assim ele não é dado o valor que ele merece. Tem uma parte que os ladrões vão trocar de máscara e aí eles tentam adivinhar qual vai ser esse novo pintor. E aí eles vão falando, os policiais vão citando alguns nomes de alguns pintores e esse personagem vai falando alguns pintores modernistas. E aí a equipe de policiais, de investigadores, eles caem na risada. Esse cara é ridicularizado. E ele fica muito nervoso. Ele, qual que é o problema? Um policial não pode gostar de arte moderna? Então, assim, é uma coisa que muita gente pode ter passado batido, mas aquilo me tocou, porque ele foi ridicularizado por uma coisa que ele gosta, né? Uma coisa que tem valor, uma coisa que é dele, que é especial, e a mulher que ele ama riu disso, ridicularizou ele também. E às vezes acontece sim da gente, né, dessa sociedade, o status quo, da gente gostar muito de alguma coisa e alguém ridicularizar. Como se aquilo que você ama no mundo, que você é bom, que você cria, fosse nada. Isso é parte das armadilhas dentro do cativeiro. E parece insignificante, mas aí quando você dá uma dimensão maior para a coisa, quando a gente for chegar lá na frente nos sapatinhos que são lustrados, que são o do sapateiro, que é de um verniz incrível, maravilhoso, qual que é a representação desse sapato lustrado? Ele é qualquer coisa que furtivamente vai fazer essa menina lembrar do que ela era feliz. Eu tenho uma amiga que me procurou recentemente, que ela falou assim: Carol, eu acho que eu tô voltando num estado de depressão. E aí, quando a gente estava investigando possibilidades, assim, desse estado, do que ela tá vivendo e tal, a gente chegou a conversar sobre uma pessoa que ela foi, mais jovem, que está adormecida, que não vou dizer que não existe mais, porque eu acredito que tudo pode ser recuperado, e a Clarissa fala isso lá no primeiro episódio, no capítulo 1 da La Loba.
Ela fala dos ossos que a gente pode encantar e a gente pode trazer a vida de novo. Mas essa tristeza que ela sentia era essa vida que ficou para trás. Esse modo criativo, essa pessoa mais livre, essa pessoa mais aberta, essa pessoa mais risonha, e que ela não conseguia mais recuperar, que ela tinha dificuldades de trazer essa pessoa de volta. E hoje, no atual padrão de trabalho, de exigência, de rotinas que ela seguia, ela não conseguia mais se encaixar de novo, ela não conseguia mais reviver esse modo de ser. Então, aquele modo de vida era o sapatinho dela feito à mão. Esse sapatinho lustrado, ele representa um excesso. Ele brilha demais. Ele é muito vermelho, ele é muito reluzente, todo mundo quer, ele é muito chamativo. E aí, quando a gente estava lendo esse conto, meu marido, antes da gente terminar o conto, ele falou assim: nossa, isso parece droga, parece um vício. Como se ela estivesse consumindo uma cocaína, alguma coisa, e aí ela não conseguisse mais se livrar. E a leitura dele foi perfeita, é uma das possibilidades que a Clarissa dá para esses sapatinhos reluzentes. Naquela ânsia de você querer voltar a sentir a alegria que você sentia lá na sua vida criativa, você apela para os excessos. Só que aqui ela vai dando uma gama maior de excessos. Ela fala de álcool, droga, sexo, rigidez, controle. Ela vai falando de outras possibilidades que não estão especificamente ligadas às químicas, né? A drogas e remédios ou álcool. Por exemplo, aquela pessoa que é excessivamente controlada, que tem aquela rigidez, que quer saber todos os minutos, todos os cronogramas, que ela não sai da linha um segundo, que ela não respira, que ela tá presa, ela não relaxa, ela dorme pensando no que ela vai fazer no dia seguinte, que ela é executiva 24 horas por dia. Isso é uma forma excessiva, isso é um vício. Aquela outra pessoa que está aí efetivamente em drogas ou efetivamente em sexo, em jogo, como qualquer vício, eles podem trazer um prazer momentâneo e aí depois fica mais difícil de você conseguir aquele mesmo prazer de novo, e aí você aumenta a dose, e aumenta mais uma, e aumenta, e aumenta, e aumenta. E o resto da história vocês conhecem, né? Quem já conviveu, quem já viu uma pessoa, quem teve essa experiência, quem passou pela experiência de ter algum vício, ou de ter um comportamento viciante, a perceber que aquilo tá fazendo mal, sabe como é difícil depois largar. Parece que seria fácil, né? Do tipo, nossa, eu larguei esse vício, agora aquilo que me fazia mal não me faz e eu tô livre. Não é assim que funciona, né? A gente quer ele um pouquinho mais e a gente quer um pouquinho mais e fica muito complicado de sair desse vício. Só que esse vício, ele não tá evidente a priori. Quando a sapatinho vermelho vai na igreja e ela é repreendida pela senhora, esses sapatos eles vão para o alto da estante, essa senhora dá uma chamada de atenção nela e depois ela furtivamente vai usando o sapato. Então, assim, num momento ela esconde isso da senhora. E quando ela consegue os sapatos propriamente dito, até chegar à igreja, a senhora que tem a pouca visão, ela também não percebe. E aí, relembrando que essa senhora representa uma sociedade, representa o status quo, a gente percebe que os próprios padrões rígidos têm as suas falhas. Eles não conseguem abarcar tudo, não conseguem controlar tudo. E aí a Clarissa vai falando de mulheres assim que... elas voltam a escrever, mas elas escrevem escondido, para que ninguém dê apoio para elas e nem críticas, e nem feedback. Elas voltam a fazer alguma coisa criativa, elas voltam a fazer coisas que elas gostam ou que de repente parece que elas gostam, mas de maneira escondida. Elas não botam isso para o mundo, até porque elas estão na fase do cativeiro. Se elas botarem isso no mundo, elas vão ser desvalorizadas, elas vão ser podadas, elas podem ser até ridicularizadas. Outra coisa que a doutora Clarice fala são dos comportamentos aparentemente malucos
sabe? Aquela pessoa que é sovina ao extremo, ela não gasta dinheiro com nada, de repente dá uns 5 minutos nela e ela faz uma doação de não sei quantos mil reais para uma obra de caridade que ela acredita. Ou então uma pessoa que está lá num relacionamento com seus filhos, de uma hora para outra ela abandona o marido, abandona os filhos e vai para, sei lá, para Curitiba, sendo que o sonho dela era ter os filhos e ir para o Nordeste. Nunca tinha mencionado Curitiba na vida. E você fica, o que que deu nessa pessoa? Do nada ela virou do avesso e sumiu. Esses reflexos, esses movimentos são uma resposta à fome criativa que se sente dentro do cativeiro. A gente não pode esquecer que essa menina, ela já viveu a vida criativa. Ela já conheceu esse mundo selvagem. Ela não é igual o Blue, que nasceu em cativeiro. Ela é uma pessoa que estava na floresta, que aprendeu a se virar e foi levada para cativeiro. Então ela vai ficando faminta, faminta, uma fome, um desespero por sentir aquilo de novo, que aí ela vai tomando atitudes malucas. É mais ou menos, ela dá um exemplo bem legal de quando a gente é criança e a gente tenta segurar a respiração o máximo que a gente consegue, entra debaixo d'água e vai prendendo o nariz, o máximo que a gente consegue. Chega uma hora que aquilo é desesperador e você sai da água tentando puxar o máximo de ar que você consiga, mesmo que você não precise. Seu pulmão nem precisa de tudo aquilo para você respirar. Só que aquilo está faltando tanto, 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 de tal jeito, que quando você vai dar aquela respirada, é desesperado, é desengonçado. E aí você vai respirando de qualquer jeito, atrás daquilo que possa te dar ar de novo. Eu achei essa metáfora da Clarissa, assim, bastante pertinente, assim. Pelo menos ela me deu uma boa visão desse movimento. Tem um trechinho do livro que eu gostaria de ler a respeito das armadilhas, em que ela fala assim: a história dos sapatinhos vermelhos, na sua essência, nos ensina que a psique selvagem precisa ser devidamente protegida, através de uma inequívoca valorização de nós mesmas, com uma defesa veemente dos seus interesses, com uma recusa a submeter a situações psíquicas pouco saudáveis. Aprendemos também que o lado selvagem, por sua energia e beleza, está sempre na mira de alguém, de uma instituição, de um grupo, com o objetivo de transformá-lo em troféu. Como se a sociedade quisesse falar assim: viu, ó, é do meu jeito. Assim que eu mando, assim que faz, é assim que tem que ser. Esses são os bons costumes aqui deste lugar, dessa aldeia, neste momento. E aí a gente precisa veementemente brigar por isso, lutar por isso. Tem um outro trechinho do livro que ela fala que a alegria, ela precisa ser batalhada. A gente não pode imaginar, por exemplo, que você conquistando ela uma vez, que tá tudo certo, tá tudo ok e nunca mais você vai precisar tocar nesse assunto. É como se eu senti fome ontem, jantei ontem e hoje eu não preciso jantar. Ou limpei a minha casa e ela vai ficar assim para sempre. Não é verdade. Em todos os contos até agora, a gente tem visto o quanto é importante se manter em movimento, estar em movimento, conhecer esses ciclos e continuar batalhando pela sua liberdade, pelo seu espírito criativo e pelaquilo que você tem de melhor em si. Voltando lá nos sapatinhos feitos à mão, né? Até agora há pouco eu falei, né? Poxa, ele pode não ser os melhores sapatinhos, ele pode ser grosseiro, pode ser feito por uma menina jovem, só que se ela tivesse persistido, se ela não tivesse caído nessa armadilha, ela ia fazer um segundo sapato, um terceiro, um quarto, um quinto. Ela ia melhorar nesses sapatos. Talvez ela olhasse lá para o primeiro e falasse: meu, que rudimentar, que coisa zoada que eu fiz, né? Hoje em dia a gente falaria assim: nossa, que vergonha lá do meu primeiro sapatinho. Mas assim, por mais que fosse difícil essa caminhada dela, ela ia ter sucesso, ela ia progredir. Ela órfã,
no meio da floresta, com os recursos que ela tinha, ela fez o primeiro sapatinho. Então ela teria condições sim de seguir, continuar e fazer até ela conseguir chegar num sapato que fosse melhor, que ela tivesse desenvolvido e amadurecido mais os talentos dela, sem ter que recorrer àquele prazer furtivo dos sapatos reluzentes, amaldiçoados, que faziam ela dançar, que traziam tanto sofrimento, que num primeiro momento ela virava os olhos de prazer, porque era além do sapato ser lindo, ainda dançava por ela, mas depois ela virava os olhos de horror, quando ela queria parar e o sapato dizia não, não vai parar. Eu vou dançar até você não aguentar mais, quer você queira, quer você não. Uma das armadilhas que a doutora Clarissa fala nesse livro é a trivialização do que é anormal. O que é isso? O que não deveria ser comum começa a passar batido, e a violência é uma delas. Ela dá um exemplo de um estudo feito com cachorro, que eu acho que hoje não seria aprovado, mas que na época foi feito, em que um cachorro entra numa jaula e o piso ele é preparado para dar choques. Então, esse cachorro está andando pela jaula e o lado direito da jaula começa a dar choque no chão. Rapidamente o cachorro entende que ele tem que ficar do lado esquerdo. Aí muda a configuração e o lado esquerdo da jaula começa a dar choque. Ele se atrapalha, se reorienta e vai para o lado esquerdo. A próxima etapa é começar a distribuir choques aleatoriamente, direita, esquerda, mais para frente, mais para trás, e o cachorro começa a ficar desesperado, aonde ele vai ele toma choque. Até um momento em que ele simplesmente deita no chão e fica tomando choque. E vai se acostumando com esses choquinhos que ele vai levando, né? Fica trivial, fica comum essa violência que ele está sendo sofrida. Ele se abate e fica no chão tomando esses choques. E o mais assustador é que na quarta parte da experiência, quando eles continuam dando os choques aleatoriamente no chão, eles abrem a porta da jaula. E o cachorro poderia sair, mas ele não sai. Ele continua deitado no chão tomando choque. E aí, só essa informação já me fez pensar em muita coisa. Me fez pensar em a gente tomar cuidado na rua para não ser roubado com o celular, da gente ter que escolher os lugares onde a gente vai andar à noite para não ser assaltado, da gente prestar atenção no ônibus onde a gente vai sentar, perto de quem que a gente vai sentar, se é homem ou se é mulher, para de repente não sofrer um assédio. Em violências do trabalho, assédio moral, um mundo de coisas foi passando. E eu lembrei daquele filme que está na Netflix, Eu Nunca Fui um Bom Homem. Eu achava que eu sabia o que era machismo. Ele mostra o nosso cotidiano de uma maneira que você fala, caraca, eu nunca tinha prestado atenção nisso. Eu nunca tinha parado para prestar atenção, por exemplo, que a gente fala das grandes invenções feitas por homens e um pouco se fala ou não se fala das invenções feitas por mulheres. Né? A ênfase das invenções que a gente tem, das pessoas que ganham os prêmios, daquelas que têm destaque, a maioria são homens. Até um tempo atrás eu achava que não existiam inventoras mulheres, quando não é verdade. Elas existem. Então, assim, tem algumas coisas que estão tão enraizadas no cotidiano, elas estão tão... elas são tão parte mesmo do ar que você respira, que você nem nota. É como a poluição, ela já está ali de um jeito que às vezes você nem percebe o tanto que você consome daquilo, o tanto que você vive em meio àquele ambiente. Só esse trecho em si já... Para mim, ele foi bastante chocante. Quais são as violências que a gente sofre todos os dias e a gente nem percebe? E mais, quais são as violências que nós fazemos os outros sofrerem e a gente não percebe que a gente faz? Essa tomada de consciência, né? Enquanto eu passo por essa experiência, enquanto eu faço o outro passar por essa experiência. O quanto um olhar meu recriminatório pode ser violento para outra pessoa, pode ser exterminador até
para outra pessoa. O quanto que isso, só esse trechinho do livro já daria para a gente refletir muito no que a gente passa e no que a gente faz o outro passar. Mais uma coisinha a respeito dessa armadilha mais social, dessa trivialização do anormal, que é um passo muito importante. Ele é muito conhecido na psicanálise, que é o fenômeno da projeção. Quando a gente se irrita muito com uma outra pessoa, quando a gente sente raiva, angústia, asco, alguma coisa dessa outra pessoa, quando a gente vai investigar na gente, a gente descobre que aquilo que incomoda no outro é o que não está bem resolvido com a gente. Só a projeção por si só, ela é uma enorme ferramenta. Alguns anos atrás, eu tive uma situação familiar. Havia uma pessoa do meu convívio familiar que eu tinha tanta raiva dessa pessoa, que, juro por Deus, era coisa assim que eu podia voar no pescoço dessa pessoa. Eu não sei se essa pessoa tem a 20ª parte da noção do sentimento que eu tinha, porque também eu tentava esconder muito bem. E aí, num processo de tentar entender essa raiva que eu sentia, não chegava a ser asco, acho que era raiva mesmo. E os piores nomes que eu atribuía para essa pessoa, eu percebi que era uma necessidade minha. Essa pessoa tinha algo que a mim faltava, que eu considerava que era bom, que era justo, que era um troféu, que era um prêmio, que eu achava que essa pessoa tinha e eu não tinha, e na minha cabeça eu me esforçava para ter, e ela, sem esforço algum, não ela recebia. Isso, gente, era a minha visão da época. Quando eu percebi que essa falta era minha, e aí eu tive que aceitar, olha, essa falta é minha, é uma parte que me falta, ponto, vou ter que conviver com isso. Era uma coisa assim que não daria para eu suprir da maneira que eu desejava. Esse sentimento de raiva, ele foi diminuindo, e também essa pessoa amadureceu, ela foi mudando os comportamentos dela, tudo corroborou e hoje a gente se dá bem, eu não tenho mais esse sentimento de raiva que eu sentia. E a doutora Clarissa fala disso, né? De a gente entender essa projeção no outro para a gente poder se curar, a gente poder se entender. Só que ela faz um adendo. Além da gente olhar para dentro e entender as nossas percepções, a gente também tem que olhar para fora e olhar o contexto social. Algumas coisas que a gente não gosta, algumas coisas que a gente não tolera, sim, a gente tem que corrigir em nós, a gente tem essa capacidade de melhorar, mas a gente também tem que perceber se aquele meio que a gente está é o melhor meio pra gente, se não é hora de ir embora, se não é hora de falar não, se não é a hora de mudar, né? Observar a coisa de um modo maior, pra gente não cair também num lugar de autopunição, em que o objetivo de amadurecer e evoluir, ele fica condenado por uma outra armadilha. Você é péssima, você é terrível, você não vale nada, olha que lixo de ser humano que você é. E aí, ao invés de você ir para um lugar de amadurecimento e amplitude, você vai para um lugar de estritamento, de adoecimento. Eu achei bastante sensível ela fazer essa observação. Para algumas pessoas que nunca tiveram contato com projeção, como é que funciona isso, talvez o conceito pode ser um pouquinho complicado. Depois, se quiser conversar comigo, me mandar e-mail, eu sempre deixo, né? O meu e-mail é carol@entresi.com.br. A gente pode conversar um pouquinho mais por lá. Para as pessoas que já entendem um pouquinho desse conceito de projeção, de cura, de percepção, acho que esse trecho do conto deu para pegar melhor. Tem um outro trecho do livro que eu quero ler. A doutora Clarice, ela compara a Janis Joplin com a garota dos sapatinhos vermelhos. Como eu não li a biografia da Janis Joplin, eu não posso opinar, então eu vou apenas reproduzir que eu achei interessante. Ela considera que a Janis Joplin ela caiu no mesmo erro dos sapatinhos vermelhos. Ela conta assim: quando era adolescente,
Janis Joplin tentou se adaptar aos costumes da sua cidadezinha. Mais tarde, ela se rebelou um pouco, escalando os morros à noite e cantando lá de cima, andando em companhia dos artistas. Depois que seus pais foram chamados na escola para dar conta do comportamento da filha, ela começou uma vida dupla, agindo na superfície com modéstia, mas atravessando escondida a fronteira para ouvir o jazz. Ela entrou para a universidade, adoeceu gravemente em virtude das dependências às drogas, recuperou-se, tentou levar uma vida normal, aos poucos voltou a beber, formou uma pequena banda, envolveu-se com drogas e assumiu de vez os sapatos vermelhos. Ela dançou e dançou até morrer de overdose aos 27 anos de idade. Não foi a música, o canto e nem a vida criativa finalmente liberada de Janis Joplin que a mataram. Foi a falta de instinto de reconhecer as armadilhas, para saber quando basta, para criar limites de defesa, para reconhecer essas armadilhas, para ter os limites de defesa de saúde e de bem-estar, para entender que os excessos quebram alguns ossinhos psíquicos. Depois outros maiores, até que finalmente todo o esqueleto de sustentação da psique cai por terra. A pessoa vira uma massa amorfa em vez de uma força de vida poderosa. É difícil perceber a dependência, até porque ela não é instantânea. Não é aquela coisa assim do tipo, você bebeu uma vez, né? Vamos usar o álcool que ele é mais comum, digamos assim, né? Você bebeu uma vez e está viciado. Para você entrar num vício de álcool, aquilo vai continuando. Quando você vê, você está aumentando a dose, está aumentando e está aumentando. E aí você vai tomando uma bebida mais forte, um grau alcoólico mais forte, aquilo já não faz mais tanto efeito. Você toma uma garrafa e não fica mais alegre do jeito que você ficava. Aquela brisa, aquela coisa sociável já não tem mais. Aquilo é um processo gradativo. Perceber essa dependência, para quem está em cativeiro, para quem está faminto, né, dessa vida criativa, não é uma coisa fácil porque ela foi perdendo os instintos dentro do cativeiro. E aí sim ela cai nessas armadilhas com mais facilidade. Uma mulher braba, né, ela não tem força suficiente para conseguir lidar com uma responsabilidade enorme sem entrar em colapso. Quando ela pega o exemplo da Janis Joplin, dessa mulher criativa que tentou se adaptar à vida da cidadezinha, tentou se adaptar às regras da escola, tentou seguir a norma dos pais, e depois quando ela volta para a música e ela volta para as drogas, não é a música em si que faz mal a ela. Aquele período de cativeiro que deixou ela distante, que deixou ela longe da arte dela, ela foi perdendo os instintos dela e ela tá fragilizada. A Clarice ela até usa um exemplo, ela fala assim, você não pede para uma pessoa doente que está em recuperação sair carregando um piano nas costas. Você pede isso para uma pessoa forte e saudável. A pessoa que está em recuperação, ela vai com calma. Ela vai botando o pé naquela floresta aos poucos. Ela vai observando com aquela pessoa, com uma outra pessoa que nunca esteve em cativeiro, como é que se faz, como é que se defende, como é que você percebe o que é certo, o que é errado, qual que é o caminho. Esse trechinho me lembrou que a gente conversou no episódio do Patinho Feio, de encontrar os outros cisnes, de saber como eles são, de saber qual que é a sua tribo, como é que se faz. Me lembrou também das muitas mães que a gente tem ao longo da vida, das mulheres experientes, das pessoas mais velhas que nos querem bem e vão nos dando dicas. Faz assim, faz assado, sobreviva assim, aqui é perigoso, aqui é mais seguro. E não que elas deem receitas de bolo, que também seriam maneiras enrijecidas de se viver, mas que elas vão dando percepções pra gente e também pelo modo como elas são no mundo, a gente observa e aprende com essas pessoas mais velhas, com essas mães que vão sendo apresentadas pra gente ao longo da vida. Aí você me pergunta, então, Carol, é isso? Caiu nas drogas? Acabou? Morreu?
fim. Você caiu nos sapatinhos vermelhos, o seu destino é estar na porta do carrasco, perder os seus pés e sofrer até definhar e ter uma vida miserável. Sim, para algumas pessoas isso acontece, né? Infelizmente, para algumas pessoas acontece de ter um fim de vida empobrecido, psiquicamente miserável, nesse sentido de recursos, de possibilidades, mas tem as pessoas que conseguem dar a volta por cima. A gente tem exemplos disso. Claro, não sem marcas. Você não conhece uma pessoa que passou, por exemplo, né, pegando ainda o viés da droga, que se drogou durante anos, que depois, quando ela se recupera, que ela não tem marcas. A gente consegue perceber o que isso fez no organismo, o que isso fez com ela. Mas ela consegue sim se recuperar. A gente também tem exemplos disso. Só que não é do dia para a noite. Ela precisa de um tempo. Ela precisa fazer isso aos poucos, de maneira consistente, cada dia um pouquinho mais, um pouquinho mais, um pouquinho mais. E de pedacinho em pedacinho, ela vai conseguindo dar sequência na vida dela e voltar para esse caminho criativo. Eu espero que vocês tenham gostado desse episódio. Como eu falei, ele é pesado esse capítulo, ele beira a história de terror. E se a gente for parar para pensar, é uma história de terror, né? Você passar por uma experiência dessa de ser uma mulher braba, uma mulher que foi livre, que viveu em cativeiro, que caiu em experiências rapidamente agradáveis, mas que depois trouxeram um sofrimento muito maior e que depois está ali buscando se reencontrar novamente na vida e buscando o seu caminho. Quanta dor e sofrimento até esse caminho voltar. Quando se lá atrás ela tivesse insistido na floresta, insistido nos seus sapatos feito à mão, ela poderia estar hoje com uma coleção deles, numa vida muito mais criativa, numa vida muito mais plena. E tem condições de seguir, eu acredito completamente nisso, acredito completamente na plasticidade da mente, e eu acredito mais ainda nas possibilidades de ser no mundo. Enquanto a gente não morre, a gente tem possibilidade. Enquanto a gente está vivo e respirando, o universo, o ser, a gente tem finitas possibilidades, mas essas finitas, elas são muitas. Muitas, muitas, muitas. A gente pode se reinventar e se redescobrir e ter novas chances e voltar para o nosso modo selvagem de ser. Se você gostou desse vídeo, já vou pedir para você deixar um like, que isso ajuda bastante. Compartilhar esse vídeo com mais pessoas que possam se beneficiar dessa história, desse conhecimento. É um livro fantástico, né? Quem quiser ler, vale muito a pena. Eu, claro, super indico o livro. E quiser me seguir nas redes sociais, eu tô no Instagram como Carol Mutaf. Me segue por lá, a gente vai se falando. Obrigada!